A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil iniciou uma série de debates com a intenção de dar subsídios a um documento com propostas a serem levadas aos candidatos à presidência da República e parlamentares. Os temas discutidos nessa primeira rodada foram as reformas tributária, administrativa e política. A primeira etapa da jornada CNA Eleições 2022 contou com 3 painéis, sendo um para cada reforma. Na visão da Confederação, as propostas e os temas debatidos nessa eleição precisam incluir questões ligadas a todas as pessoas, e não somente ao setor agro. A ideia, segundo a entidade, é apresentar um documento com propostas amplas, visando a economia e a sociedade como um todo. Eu gostaria de dizer que a CNA sempre fez um documento para ser entregue aos presidenciáveis, mas nós focávamos o que o setor precisava dos governos que pudessem vir a acontecer. Mas nós temos de olhar não só para o nosso setor, nós temos de olhar para o país como um todo, o Brasil como um todo. A reforma tributária abriu a discussão no período da manhã e reuniu professores da FGV e da USP. A PEC 110, que unifica impostos como o IPI, o PIS e a COFINS, foi uma das pautas do debate. Os especialistas criticaram o texto. Segundo eles, a matéria é muito abrangente e pode deixar de lado regimes especiais, inclusive para o agro. Agora, aprovar o corpo principal, aprovar o texto principal e aguardar que lei complementar venha a dar os tratamentos especiais devidos à agricultura, transporte, saúde, educação, Zona Franca de Manaus, sim, tudo isso, dependendo de lei complementar, desculpe, é assinar um cheque em branco. No período da tarde, o debate focou nas reformas administrativa e política. O presidente do Instituto Pensar Agro disse que é preciso garantir os direitos dos funcionários públicos antigos e colocar um fim nos privilégios de estabilidade de novos servidores. Ele ainda ressaltou a necessidade de diminuir os gastos com o funcionalismo e colocar mais recursos nos serviços à população. O serviço público tem que ser isso. Ele tem que evitar, ele tem que gastar 90% na área fim, 10% na área meio. Mas se concentra nessa massa de funcionário, onde sobra às vezes 2%, 3% do dinheiro público para consertar aquela ponte, aquela estrada, fazer asfalto. E cada vez mais vai piorando mais. Um dos pontos levantados no painel da reforma política foi a mudança do processo eleitoral proporcional de vereadores e deputados estaduais, distritais e federais. Para o presidente do Instituto CNA, esse processo de escolha não permite uma renovação e mantém nomes antigos no centro das decisões políticas. A população se desinteressou do sistema político. Ninguém acredita em mais coisa alguma. Tanto não acredita que nem aparecem candidaturas novas, novos movimentos de opinião. O mundo nos últimos 20 anos mudou completamente. Não tem nenhuma parecência com o mundo do final do século XX. No entanto, as lideranças políticas são exatamente as mesmas. O sistema político não consegue nem sequer reciclar geracionalmente. O entendimento da CNA é de que há uma ordem nas aprovações e nas execuções das reformas. Bem, eu acho que todas as reformas, acho que a primeira que deve ser feita é a administrativa. Nós precisamos realmente ter a máquina pública funcionando de maneira eficiente, com processos modernos, né? E para isso saber até ter mais uma racionalidade dos recursos que ela arrecada. Então, logo em seguida, teria a reforma tributária, que ela deve ser ampla, né? Deve realmente simplificar e não aumentar a carga tributária, mas deve ter uma visão global, não deve favorecer setores A ou B. E a reforma política, essa também é essencial. Não tem como a gente discutir questões estruturantes do país sem passar pela reforma política. Vamos saber do Miguel Daúde, então, sobre essa pauta de prioridades para o agronegócio pós-eleição, né? Já que a gente está num ano eleitoral, esse ano esquece, né, Daúde? Fica tudo para o ano que vem. Agora, há quanto tempo você ouve falar em reforma política, em reforma administrativa, muito discurso e pouca execução na prática, hein, Daúde? Quando é que sai isso? Boa noite. Cacareja muito e pouco ovo, né? Como diz na gíria popular. Boa noite, Petrin, boa noite a todos. Petrin, eu acho que o diagnóstico que está sendo feito, ele é perfeito.
né, você tem dificuldades, né? Eu acho que quando você faz um diagnóstico da nossa realidade, você percebe que muita coisa deixa a desejar. Agora, a arte da política é exatamente você conciliar essas necessidades à realidade. Você imagina que você está de um lado de uma ponte, tem um abismo na sua frente, e do lado tem outro, onde você quer chegar. Só que você tem que construir essas pontes. Agora, o que nós não conseguimos é exatamente isso. Mas, Petrin, eu vou um pouco mais além desses órgãos que representam o agronegócio. Eu acho que eles tinham que exigir do governo o que o governo pensa da agropecuária no Brasil. Porque hoje você conversa com o Ministério da Economia, eles dizem assim, a agropecuária atividade agropecuária é uma economia de risco, né? Então, esse pessoal da suinocultura, né, pessoal que está perdendo do leite, eles têm uma atividade de risco. Ou seja, qual é a função do governo? Quer dizer, hoje, pelo que eu sei, todos os países que prezam, né, a sua população e prezam a sua economia, encaram, né, a produção de alimentos como segurança nacional. Ô, Daúde, quando você fala governo, você inclui também o Legislativo, o Congresso Nacional? Tudo. Você vê, a frente parlamentar discute o quê? Rebate de dívida, o que nós vamos fazer, e absolutamente nada acontece, Petro. Nada acontece. Os órgãos que representam os produtores rurais, a própria CNA, com todo respeito, eu nunca ouvi ela pedir para o governo uma definição do que vem a ser a agropecuária no Brasil, se é uma atividade de segurança nacional, de produção de alimentos, que garante o alimento na mesa do brasileiro. Todos os países do mundo, você pega os Estados Unidos, perfeito, o PIB do agronegócio lá representa 1,5%, e eles jogam bilhões na Europa, na China. Agora aqui não, aqui a gente entra ano, sai ano, é verdade. Nós ficamos reivindicando coisas que nada acontece. Portanto, olha, reivindique uma posição do governo em relação à agropecuária. É uma atividade econômica de risco ou é uma atividade de segurança alimentar do Brasil? Obrigado, Daúde. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.